Vamos começar. Vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos, cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo por esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Maravilha! Bom, dentro dos nossos estudos de mente e saúde, hoje nós vamos falar dos inimigos ocultos. Quem não os tem? Fala para mim aqui. Se nós temos amigos, nós temos inimigos. Os amigos são os que colaboram com a gente, né? Que ajuda, dá uma força. E os inimigos são que querem ver a nossa caveira, não é assim? Então, vamos tentar entender essa parte, né? Amigos e inimigos. Vamos ver os inimigos, né? Que os inimigos são problemas, certo? Mas nós temos os inimigos que a gente sabe quem são, os aparentes, e temos os ocultos. Vocês imaginam quem são os ocultos ou não? Faz ideia? Fala um aí. Inimigo oculto. Vamos tentar entender por que temos inimigos ocultos. É legal isso aqui. Mas vamos lá. Vamos começar por Mateus 5,44. Nesse livro aqui, Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus, né? Comentários do Emmanuel. Aqui é só Mateus, tá? A gente sabe que Mateus esteve lá no sermão, né? Na montanha, anotou um monte de coisa, e uma das coisas que ele anotou foi isso aqui, ó. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Muita gente não entendeu isso, até hoje. E o Emmanuel tenta explicar através do Chico. Vamos tentar entender. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Amar aos nossos inimigos desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Porque o que a gente faz aqui agora vai refletir lá na frente, certo? Lembre-nos de que ainda ontem acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio, a afeição de serpe no seio. Serpe é serpente, réptil alado, semelhante a um dragão. Então, cultivando o ódio, a afeição de serpe no seio. Nossa, aqui ele pegou pesado, hein? Vamos continuar. Recordemos que semelhantes laços de treva algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas. Por que ele está falando isso? Porque as coisas que a gente fez em várias vidas anteriores, no passado, né, junta a gente com as pessoas que a gente precisa resolver os problemas. Que é o que a gente faz na oração, quando a gente termina, né? Laços de afeto são os amigos, e as algemas dos desafetos, né? São o que nós consideramos como inimigo. Enfim, enleados a eles, renascemos no mundo, e porque se nos retarde o amor,
nos testemunhos da paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade, convertendo-se o templo familiar em triste reduto de sofrimento. Lembra quando eu sempre falei que normalmente a família é um grupo de espírito encrenqueiro do passado que está junto para resolver os perrengues? É isso aqui, ó. É isso aqui que ele está falando, tá? Compulsoriamente nas teias da consanguinidade. Porque assim, mesmo que você tenha uma família linda, maravilhosa, todo mundo, vai entrar um na família que vai bagunçar o coreto, né? Pode ser o cunhado, pode ser a sogra, sempre tem um, né? Que vem para pôr todo mundo na sequência aí dos testemunhos de paciência e compreensão. É assim que, reinternados na Terra, porque isso aqui parece um hospício, né? Esse planeta parece um hospício, quase sempre acolhemos na forma de entes queridos velhos inimigos, que se origem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes, surgem por filhos tiranizantes e ingratos, ou parentes invulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos a mais doloroso acerto, porque estruturando em suor e pranto, quando o perdão puro e simples conseguiria fundir a bruma aviltante da crueldade em brisa de esquecimento. As palavras são difíceis, mas acho que dá para a gente entender, né, que a situação aqui não está boa não, né? Vamos continuar. Para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos, todo mundo sabe que é um pelourinho, né? Por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos e inquisidores de nossos dias, saibamos amar desde hoje os que nos apedrejam ou firam, atormente ou caluniem. Porque, em verdade, o mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transformando-se em bem naqueles que o recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade, por saberem que a vida é sempre luz de Deus. Ou seja, tá as dicas aqui. Então a primeira dica aqui, Mateus 5,44, quer dizer o seguinte, que a gente tem os inimigos que a gente conhece, que são exteriores ao nosso corpo físico e que a gente sempre vai ter que resolver porque sempre tem umas confusões dentro da família, né? A gente sabe disso, certo? Vira e mexe, aparece um, ou dois, ou três, né? Vamos continuar. Agora, sobre inimigos ocultos, continuando, Chico Xavier, no livrinho Alma e Coração, tem um capítulo lá que ele fala o seguinte. Agora vamos começar a entrar para dentro, né? Para o interior, para a gente poder entender os inimigos ocultos. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores, que foi o que nós falamos agora há pouco, são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Até aí tudo bem, certo? Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são, vamos começar, o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. E normalmente nós fazemos isso mesmo, certo? O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. É quando você fica nervoso, irritado, né? Dá patada, essas coisas. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina.
o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Isso aqui é só alguns, tá? Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que nos esforçar, certo? Por isso do legado, né? Orar e vigiar e instruir-se, é o que nós estamos tentando fazer aqui. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes, e de certo que para nos descartarmos os inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade vos fará livre. O que equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Vocês concordam com tudo isso? Ou não? Faz sentido? É isso? Tem que fazer esse trabalho, né? É que assim, às vezes a gente quer dar o salto quântico, né? Já subir 10 degraus de uma vez, mas não dá para fazer... Tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque você vai ajustando um ponto, depois vai melhorando o outro, vai deixando de fazer aquilo e vai fazendo coisas melhores. Assim você vai indo de pouquinho em pouquinho, não dá para dar um salto, né? Tudo de uma vez só. Mas dá para fazer um bom esforço, né? Eu falo por mim, que 20 anos atrás eu era um Celso e hoje eu sou outro Celso, né? Que diga a Dona Inês e meus filhos, né? Enfim, mas ainda tem muita coisa para mim fazer e melhorar, reconheço. Vamos continuar. Vocês já ouviram falar dos pecados capitais? Aqui também tem bastante coisa que tem a ver com os nossos inimigos ocultos. Vamos tentar entender. Os 7 pecados capitais são uma classificação de vícios usadas nos primeiros ensinamentos do catolicismo para educar e proteger os seguidores crentes, de forma a compreender e controlar os instintos básicos. Não há registro desses 7 pecados capitais na Bíblia Sagrada, tá? Então é uma coisa da Igreja Católica. Assim, a Igreja Católica classificou e selecionou os pecados em 2 tipos. Os pecados que são perdoáveis, sem a necessidade do sacramento da confissão, e os pecados capitais, merecedores de condenação. Né? Todo mundo já passou por essas aqui, tá? A partir do início do século XIV, a popularidade dos 7 pecados capitais entre artistas da época resultou numa popularização e mistura com a cultura humana no mundo inteiro. Quem lembra dos pecados, dos 7 pecados? Quem já fez aí alguns? Chuta um aí, vamos lá. Vaidade. Beleza, vaidade, que mais? Gula, quem mais? Perderam essa aula? Não? Avareza. Vamos lá, vamos tentar entender, vamos ver cada uma delas. É bem legal. Vamos começar por aqui. De acordo com o livro Origens Sagradas das Coisas Profundas de Charles Panatti, o teólogo e monge grego Evagrio do Ponto, que também é Evagrios Ponticus, 1345-1399, terá escrito uma lista de 7 crimes e paixões humanas em ordem crescentes de importância ou gravidade, né? Foram só 7, mas tem mais, depois ele apontou mais alguns que eu trouxe para vocês. Vamos começar pela gula. A gula é, em seu sentido mais usual, o desejo incontrolável por comida, certo? Porém, esse termo dá margem a outras interpretações, como a gula por comprar, gula por usar e etc. Eu sou o rei, por isso eu mando em tudo. Esse é um exemplo de gula de poder. Quer mais e mais e não para. Então, gula não é só comer,
certo? A gula é controlada pela virtude da temperança, né? Vamos equilibrar as coisas aí para não dar problema. E gula é um pecado horrível, porque pode deixar uma pessoa obesa de tanto comer, certo? Por isso, não coma muito, coma somente o necessário. Além disso, podem estar energias grudadas na sua aura que tem esse costume de comer muito. A vontade não é somente sua. Vou dar um exemplo prático para vocês. O meu, quando eu cheguei aqui na Litáurica, eu tinha vontades enormes de comer doce. Formigão, como diz a turma, né? E eu acho que muita gente tem esse problema. Porque doce é viciante, né? É um dos vícios piores que tem o organismo, gosta muito de doce. Mas o que aconteceu? Aí comecei a vir na Litáurica, começamos a fazer as coisas e sempre com dor de cabeça, essas coisas. E um dia eu escutei bem claro, ó, diminua o doce. Falei, opa, é por aí o caminho. E aí foi melhorando. Ainda gosto de doce, mas eu evito bastante, né? Para evitar as dores de cabeça, os problemas de ficar, né? Com a saúde ruim. Aí um dia saindo aqui da Litáurica, nós paramos esse negócio de rodovia aqui, que tem aqui na Carvalho Pinto. Aí eu fiquei parado naquela vitrine onde tem os brigadeiros, os pudim, né? As bombas, né? Aqueles doces de chocolate, né? Fiquei olhando. Aí a dona Inês só escutava e falava assim, e aí, gordinho, vai comer o quê, né? Eu assim, não, eu tô vendo se eu tô com vontade mesmo, se tá dando vontade ou não, né? E tinha passado a vontade. Então, assim, a vontade não era só minha, certo? Tinha gente colada no processo aí para aproveitar que eu estava comendo doce. Ó, a vontade não é somente sua. Eu passei por essa, realmente, né? Então, a gente tem que ficar esperto quando está com vontade de comer doce, muita vontade, que às vezes no seu campo áurico tem mais 1 ou 2 ou 3 na sequência. O próximo, luxúria. Ninguém falou luxúria, hein? Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia, que é pensamento obscuro e pernicioso, e sensualidade. Essa palavra tem sido historicamente carregada de significados complexos, variando conforme as culturas e os contextos em que é utilizada. Embora a luxúria esteja frequentemente relacionada à sexualidade, seu escopo vai além, abarcando o desejo excessivo por poder, riqueza ou qualquer tipo de prazer mundano. Também tem a ver com luxúria, tá? Esse anseio desenfreado por satisfação pode levar a comportamentos impulsivos e até mesmo prejudiciais, trazendo à tona questões morais e éticas. Então, luxúria não tem só a ver com isso aqui, sexualidade tem a ver também, né, com poder, desejo excessivo de poder, riqueza, essas coisas também. Vamos para o próximo. Avareza, esse eu lembro, alguém falou aí avareza. Esse não perdeu a aula, né? Lembra do desenho do tio Patinhas? É legal essa ideia da avareza aqui. É o apego sórdido, uma vontade exagerada de possuir qualquer coisa. Mais caracteristicamente é um desejo descontrolado, uma cobiça a bens materiais ao dinheiro. Ganância mesmo, tá? Quantas vezes compramos coisas que não servem para nada? Quem já fez isso aí na vida? Eu já fiz. Já fez? Já comprou coisa que não serve para nada? Depois você vai ver, você fala... uma vez aqui, eu vou contar uma história para vocês, uma amiga nossa. Nós até atendemos ela. Uma senhora já de 70 anos. Foi para o shopping e começou a comprar um monte de coisa. Um monte de roupa de jovem. Sapato, roupa de jovem, bolsa, um monte de coisa. Depois chegou em casa, arrependida até o último de ter gastado um monte de dinheiro com isso, um cartão, essas coisas. Aí nós fomos atender, né? Claro, ela veio aqui, vamos ver, tinha uma moça assim da realeza, personalidade, colada nela. Acordou, pronto, saiu gastando que não podia, com coisa que não tinha nada a ver com ela. Isso acontece também, tá? Às vezes a personalidade acorda, neguinho gasta dinheiro com coisa que não tem nada a ver. Enfim. Né? Então, quantas vezes compramos coisas que não servem para nada? Mas existe também a avareza por informação ou por indivíduos, por exemplo.
A avareza é o mais tolo dos pecados, pois nasce de uma possibilidade, de um poder que nunca se realiza. Você sabe por quê? Olha quem deu a dica aqui, ó, Plutarco. Ó. A avareza é um tirano bem cruel, manda juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e interdiz o gozo. Não é? Não pode gastar, não adianta nada. Ó, o acúmulo de dinheiro pelo avaro tem o poder de adquirir tudo que puder dentro dos seus limites, mas esse poder não pode ser exercido. Por exemplo, comprar, porque nesse caso o poder se esvai junto com o dinheiro gasto. Então uma coisa numa outra. Não adianta, né? Não tem jeito. Mas essa aqui do Plutarco é legal, né? Visita o desejo e interdiz o gozo. Enfim. E a ira? Ninguém falou da ira, hein? Esqueceram dela. Vamos lá. A ira é um intenso sentimento de raiva, ódio, rancor, um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão, geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas. Pode ser visto como uma cólera e um sentimento de vingança, ou seja, uma vontade frequentemente tida como incontrolável dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou insulto. É uma explosão forte de um sentimento ruim, proveniente de uma contrariedade, de uma desilusão, de um acontecimento inesperado e ruim, de uma inconformidade ou de uma culpa. Essa explosão, quando ocorre, faz o indivíduo perder a noção dos seus atos, fazendo-o agir irracionalmente. Quando muito forte, a ira pode converter-se em ódio, o que faz a pessoa querer, pelo uso da razão, se vingar e compensar o que sente de ruim, sentindo prazer ao obter êxito. A ira é um sentimento breve, enquanto o ódio pode durar até uma vida inteira. Tenho certeza que vocês já viram casos, né? Apesar disso, no ataque de ira, pode-se cometer erros até mais graves que as vinganças movidas pelo ódio. Tamanho seu poder de estimular os ímpetos maléficos de uma pessoa. Que a coisa vem lá de baixo, né? Sobe, você não tem controle. É quando você fala assim, ai, se eu pego, né? Ai, se eu pego. Aí pronto. Aí se não tiver controle, já era. Soberba. Quem falou soberba? Ninguém falou soberba, né? Ó, é a tendência de um indivíduo para um modo de vida caracterizado por grandes despesas supérfluas e pelo gosto da ostentação e do prazer. Pode ser associado à luxúria, à altivez e apresenta um certo nível de presunção exagerada para com bens materiais. Frequentemente, o indivíduo com essas tendências também apresenta vaidade e arrogância, juntamente com orgulho demasiado pelas próprias capacidades e eventuais realizações, sempre associadas aos bens tangíveis, ao luxo. A soberba não é para quem quer, e sim para quem pode. Porque, afinal, os pobres são imunes à soberba, o que é lógico, pois não tem como se abusar do luxo sem nenhum tostão no bolso, sem recursos financeiros. Claro e evidentemente, né? Então, na Bíblia temos esse textinho lá, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Né? E a correção da soberba ocorre única e simplesmente por meio da humildade. Para não termos soberbas, temos que trabalhar a humildade. E esse aqui o pessoal confunde, hein? Vaidade. Então vamos ver. Consiste em uma estima exagerada de si mesmo, uma afirmação snob da própria identidade, sendo o mesmo pecado associado ao orgulho excessivo e à arrogância. Tá? Uma coisa está atrelada à outra. É mais utilizada hoje para a estética visual e aparência da própria pessoa.
A imagem de uma pessoa vaidosa está geralmente em frente a um espelho, a exemplo de Narciso, certo? A gente já conhece isso aqui. A vaidade não se baseia apenas em um conceito de beleza pessoal, também se identifica com um conceito de poder, de querer tudo que não se tem. Segue caminhos muito diferenciados em seu geral, não se focando apenas em um conceito. Mas o Honoré de Balzac também deixou um negócio bacana aqui. Deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Legal isso aqui, né? Já estudaram Balzac? Não, né? Também legal. E a preguiça? Ninguém falou da preguiça. Poxa vida. Isso é uma coisa que ninguém sente. Não, ninguém sente, eu sei. De domingo principalmente, né? Ninguém sente preguiça de domingo. Mas vamos lá. É a inatividade de uma pessoa, aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço físico. Também é um tipo de procrastinação. Por que você deu risada, Estelinha? Você tem esse problema da preguiça? Tem? Puxa vida. Mas aqui tem um textinho legal. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Não? É também caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, de negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza. Só essas coisas só, mais nada. De causa orgânica ou psíquica, que a leva à inatividade acentuada. Você vê quantas coisas tem embaixo de uma só? Vai lá? Interessante, né? Aquele que sofre de preguiça pode, em alguns momentos, recuperar a lucidez e desejar ter força para não mais sofrer deste mal. No entanto, é comum o sentimento de decepção quando se dá conta de que ainda não possui estabilidade emocional para empreender suas próprias conquistas. Vou tentar, né? Isso aí é, sabe aquela coisa de fim de ano? Não, 1º de janeiro eu vou começar indo para a academia, não é assim? Eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou, tudo no dia 1º de janeiro, né? Mas nunca acontece, né? Sempre passa o ano e vai, é a preguiça. Tem um livro que umas 3 vezes já, que se você usar a estratégia que tem lá, você nunca mais tem procrastinação e preguiça. Aí, tá vendo? Que livro, como é que é o nome do livro? Regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos. Aí procura todo mundo aí para vocês verem como é que funciona isso, né? Mas ó, isso aqui também é bacana, ó. Quem cala nem sempre consente. Às vezes é preguiça de discutir com gente chata. Ah, tudo bem. Então, temos isso também. Então, esse é alguns dos pontos que a gente chama de inimigos ocultos, né? Além daqueles que o Chico falou lá atrás, que prejudica a gente. Mas também o Emmanuel, no Evangelho do Emmanuel, Comentários das Cartas de Paulo, também tem essa parte aqui, ó, Timóteo, 2 Timóteo, né? 4:7, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Aí ele explica aqui que nós temos o combate e o bom combate. Vocês vão entender a diferença aqui, ó, bem legal. Nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate, visamos os inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcia, criamos estratégia e por vezes saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Certo? Não é assim? Aquele gostinho de, fulano se ferrou, né? Não é assim? E no bom combate? Dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Esse aqui é o nosso bom combate, né? Com a gente mesmo. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito, né? Consequência das atitudes.
O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Faz sentido isso aqui? Então nós temos o exterior e temos o interior. Então nós estamos procurando dar foco aqui no interior, certo? Então vamos continuar. Evagrius Ponticus. Para ele, né, os pecados tornavam-se piores à medida em que tornasse a pessoa mais egocêntrica, com o orgulho sendo o suprassumo dessa fixação do ser humano em relação a si mesmo. Então ele vai falar um pouquinho do orgulho. É um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização ou um sentimento elevado de dignidade pessoal. Em português, a palavra orgulho pode ser vista tanto como uma atitude positiva como negativa, dependendo das circunstâncias. Assim, o termo pode ser empregado tanto como sinônimo de soberba e arrogância, quanto para indicar dignidade ou brio. Não é verdade? Por exemplo, a mocinha aqui está se formando, ela está orgulhosa, isso não é coisa ruim. Conquistou, estudou, conseguiu, né? É uma dignidade, não é não? Mérito, eu fiz, maravilha. Então, o orgulho pode ser entendido das duas maneiras. Evagrius Ponticus foi um escritor, asceta e monge cristão. Dirigiu-se ao Egito, a pátria dos monges, a fim de ver a experiência dos homens no deserto, e acabou por se juntar a uma comunidade monástica do Baixo Egito. Por isso que está nessa época aqui, tá? Os 7 pecados tem a ver com ele lá também, lá atrás. Mas ele também continua aqui, ó. A inveja, ele também inclui aí a inveja. A inveja é a arma do incapaz. Vocês concordam? Eu também concordo. A inveja é o desejo por atributos, posses, status, habilidades de outra pessoa, gerando um sentimento tão grande de egocentrismo que renegue as virtudes alheias, somente acentuando os defeitos. É verdade. Não é necessariamente associada a um objeto. Sua característica mais típica é a comparação desfavorável do status de uma pessoa em relação a outra. É considerado pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. Uma expressão muito comum usada no dito popular para designar a inveja é dor de cotovelo. A inveja não é uma característica intrínseca do gênero humano, ela é fruto do egoísmo em uma sociedade concorrente. Vamos continuar. Melancolia, quem já passou por essa? Melancolia é um estado psíquico de depressão sem causa específica. No século V a.C., ou seja, 500 anos antes, Hipócrates, que é o pai da medicina, a gente sabe disso, né? Classificou melancolia como doença. Hipócrates criou a teoria dos 4 humores corporais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, sendo o equilíbrio ou desequilíbrio responsável pela saúde, que é a eucrásia, ou enfermidade e dor, que é a discrásia, de um indivíduo, e que a influência de Saturno levava o baço a expelir mais bilis negra, alterando o humor do indivíduo, escurecendo o seu humor, levando ao estado de melancolia. Então, se um dia vocês levantarem e tiverem de mau humor, procura ver como é que está a influência de Saturno. Pode ser que ele está alterando o baço a expelir mais bilis negra. Né? Veja a astronomia, onde está Saturno, e que direção ele está, se está alinhado com os planetas, se está desalinhado, essas coisas aí, né? Para vocês não entrarem na melancolia. Saturno. No período da Renascença e do Romantismo, melancolia era considerada como uma doença bem-vinda, uma experiência que enriquecia a alma. Coisa dos lordes e dos reis, né? Não queria fazer nada, né? Estou melancólico hoje. Mas a gente sabe desse aqui, isso aqui é legal, né? Do Hipócrates, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Isso aqui é bom, né? O cara já falava isso, né? E o Freud, né, no começo do século passado? Sigmund Freud.
Em seus estudos sobre superego, se deparou com algo conhecido na época como melancolia. Para Freud, a melancolia se assemelhava ao processo de luto, mas sem haver necessariamente uma perda, senão uma perda narcisista. Pessoas com sintomas de melancolia falam de si próprias como inúteis, incapazes de amar, incapazes de fazer algo bem ou de bom para os outros, como irritantes, com hábitos chatos e outras características onde o eu interior é desvalorizado por afirmações muitas vezes falsas. Mas eu ainda acho que se tiver nesse estado é melhor ver a influência de Saturno. Eu acho que é melhor mais por aí. Para encerrar, vamos ver três pessoas falando desse nosso assunto que é interessante. Vamos começar pelo Emmanuel. Emmanuel, no livrinho lá do Cartas de Paulo, né? Fala o seguinte, está em Timóteo. Timóteo não, Tito. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita e pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Isso que é legal, hein? Quando e quantas vezes nós somos visitados pela inveja, ou pelo ciúme, ou pela suspeita, ou pela maledicência. Maledicência, esse é cruel, hein? Quando um começa a falar mal e você entra na conversa, pronto. Entrou na maledicência. Né? Esse é bem assim sorrateiro, para a gente perder a vibração boa. Tá? Maledicência. Mas o que eu mais acho bacana, esse está em Tito 1,15, mas o Tito 2,1 é o mais legal. Ó, a criatura esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. Nossa, isso aqui é... Mas não é? A criatura esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Estica o umbigo, né? Dá preguiça, não quer. Mas o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. Isso aqui é para a gente pensar, hein? Isso aqui é... Nossa Senhora! Para que a gente faz isso o tempo inteiro. Joana de Ângeles também deixa umas dicas para a gente nesse sentido, para a gente melhorar dos inimigos ocultos. Para a gente melhorar também, né? Eu gosto de falar dos posts da Joana, tudo psicografado por Divaldo Franco. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Eu incluo aí atitudes e condutas, certo? Mas ela vai falar aqui, ó. Nas pessoas realizadas saudáveis, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação de sua vivência interior com a exterior, verdadeiro amadurecimento psicológico. E aí não entra naqueles casos lá dos pecados, né, que a pessoa tem noção do que está acontecendo. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. O que faças, faze o bem com dedicação. Simples assim. Né? E a gente vai melhorar. Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado. Porque o comportamento é, pois, resultado do nível individual da consciência de cada ser. Então, se a gente estuda, entende, põe em prática, a gente evita esse monte de problema dos inimigos ocultos. Não é? Procura pôr em prática, né? Não adianta a gente só ficar olhando e não fazer. Mas eu acho que quem resumiu tudo mesmo falou assim, que para mim
Eles falaram bem, mas que vamos fechar com esse aqui, ó. Amit Goswami, né? Você sabe que ele é um físico quântico indiano, né? Todo mundo conhece ele, está vivo ainda. Mas olha só o que ele fala, é bem... Isso aqui é... Às vezes a gente lê e não entende, mas quando você pega um contexto que nem esse, que a gente está falando de inimigos ocultos e tal, aí o cara fala uma coisa dessa e você, opa, ó que bacana. As pessoas são movidas por energias negativas, como ganância, inveja, poder, ódio, agressividade, mais tudo aquilo que nós falamos, certo? O material, o corpo físico são apenas um instrumento para as energias. Quando damos a atenção devida às energias certas, às energias mentais, nós nos alforriamos automaticamente das energias ruins. Nós continuamos a tê-las, mas não somos mais escravos. Para mim, ele resumiu tudo que a gente falou até agora. Tá? A consciência é a base de todo ser. Daí a importância de estudar, de pôr em prática, de observar. E quando a gente fala estudar, não é ler uma vez. Às vezes você faz uma leitura e aquele ponto te interessa. Maravilha, você guarda. Aí você começa a pôr em prática, vai lendo outras coisas, vai se inteirando, vai estudando outras coisas. Passa um tempo, você volta a ler aquele assunto de novo. E você já enxerga diferente aquilo. Aí você fala, puxa, mas eu não vi isso. Claro que você não viu, você não estava preparado ou não entendeu, passou batido. Aquilo não teve importância na primeira leitura, mas na segunda leitura aquele ponto já teve mais importância porque você já tem outra base. Você já tem outros conhecimentos, você já tem uma estrutura, já tem um alicerce para você poder entender melhor e assim vai indo. E não. Pô, cada vez que eu leio essas coisas, eu entendo mais e mais e mais e mais. Tudo é pôr em prática, né? Mas vamos lá. Tá bom por hoje? Vamos descansar? Então tá bom. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu sei que eu peguei pesado hoje, mas é para chamar a atenção mesmo. Mas chama até a minha, não vai chamar de vocês, né? Então vamos lá. Vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar em nossos corações sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e que assim seja. Gratidão pela paciência de todos. Bom descanso.